E a minha história foi muito bonita, porque eu nunca comprei nada funcionando, né? Comprava alguma coisa funcionando num dia, vendendo bastante, ganhando bastante din-din. Não, fudido sim, né, Simone? Devendo bastante eu comprei, né? Mas eu olhava o ponto comercial. Jogava bola. Eu era bom de jogar bola. Eu era grandão, forte, né? Minha mãe cuidava direitinho de nós, né? Quer dizer, as mães sempre cuidam direito dos filhos, né? Eu jogava bola. O senhor era zagueiro? Hein? O senhor era zagueiro? Se o senhor era zagueiro, o que você era? Ah, nem lembro mais direito o que eu era. Em casa, minha mãe era muito disciplinada, meu pai, né? Você não podia arrumar muito rolo, não. Não tinha por que você querer criar problema, não, porque ele entrava na cinta, você entendeu, não? E a minha irmã já trabalhou também desde menor. O meu irmão também já era mecânico, trabalhava na oficina mecânica, ele era mais velho que eu um pouco já, né? E sempre todo mundo trabalhando, entendeu? Né? E eu é que fui embora e fiquei uns... Meu pai tentou trazer eu de volta, mas eu não voltei. Ele foi lá tentar. Aí a minha tia falou, pode deixar ele aqui que ele está bem aqui. Pelo menos ele não vai apanhar de ninguém aqui. Ele falou que o senhor batia nele toda semana, entendeu? Não? Quer dizer, não deixava o menino jogar bola, ué. Ué, e se o menino quer jogar bola, por que não pode jogar bola? Tá vendo como é que é? Hoje você pode ver, tudo quanto é garoto vai jogar bola, não é isso? Eu saí da casa dos meus pais, entendeu? Eu abandonei a casa da minha família com 14 anos de idade. Por quê? Porque meu pai fazia eu trabalhar e eu não ganhava salário. Como? Como que você trabalha? Você está aqui fazendo o quê? Vamos ver. Você está a trabalho aqui. Alguém tem que estar dando um din-dinzinho para você, né? Só que o meu pai fazia eu trabalhar de graça. E eu invoquei com essa idade. Um dia eu fui na casa do meu patrão e bati na porta da casa dele, era um sobrado assim. E falei que eu queria receber meus 6 meses que eu estava trabalhando para ele sem ganhar nem R$1. Eu era servente pedreiro, carpinteiro, jogava telha para cima, cobria telhado, fazia reboque, enfim, eu sempre fui trabalhador, né? O que aconteceu? Esse homem pegou e não aceitou. Falou, você tem que falar com seu pai. Falei, não é com meu pai que eu trabalho para o senhor. Entendeu? Meu pai também trabalha para o senhor e o senhor não paga o salário dele certo. E era pedreiro de mão cheia. Aí, o que aconteceu? Esse homem vai e empurrou eu da porta da casa dele, porque eu não deixei ele sair. Ele desceu uma escada, era um sobrado, e eu segurei, não deixei ele sair. Ele empurrou e derrubou eu no chão. Eu levantei e dei um soco nele. Eu jogava bola, eu era forte, sabe? Era um belo de um garoto, né? E aí o que aconteceu? Sabe o que acabou acontecendo? Deu polícia, porque a pancada que eu dei na boca dele quebrou 2 dedos da boca dele. E deu hospital. No da hospital, a polícia foi chamada por causa que houve uma agressão de alguém, né? E houve um ferimento e tal, né? Quer dizer, foi lá. Aí chegamos lá, eu não estava sabendo nada. Aconteceu aquele fato, tudo, e falei para ele que no outro dia eu ia voltar a buscar o dinheiro. Ficou aquela família dele ali, aquele voco, aquela coisa, né? E eu fui embora para casa. Cheguei lá, contei para minha mãe, né? A mãe falou, ai filho, o que você foi fazer? Eu falei, não fiz nada de errado, não. Fiz o que é certo. O homem empurrou eu e derrubou eu no chão, falei. Eu levantei e bati nele também, ó. Aí o que aconteceu? Quando foi 11 horas, 11 e pouco, meu pai chegou para almoçar. Meu pai não sabia de nada. Entendeu? O homem dali foi para o hospital, não foi correr as obras dele, né? Quando foi 11h15, 11h30, meu pai estava almoçando, eu já tinha almoçado. Veio a polícia buscar eu e meu pai. Por quê? Porque houve uma agressão, né, machucou, quebrou a boca dele, sabe? Machucou, saiu muito sangue da boca dele, né? Aí começou a minha vida. Foi para a delegacia, naquele tempo não era departamento de trabalho, era o delegado que falava o que acontecia, né? O delegado mandou buscar eu. Aí depois foi buscar ele. Aquela Chevrolet antiga, aquele carro da polícia, foi buscar ele. Chegou lá, trouxe ele. Ele veio com a boca tudo enfaixada, o delegado falou, seu Mário, o que aconteceu? Falou, esse moço. Falei, seu Mário, fala a verdade aí. Eu era um garoto muito assim, atrevido para falar, sabe?
Falei, fala a verdade, quem que empurrou primeiro, quem derrubou, mandou eu arrastado no chão? Falou, não, realmente eu empurrei ele. Ele falou pro delegado. O delegado falou, você tá vendo que o senhor ganhou? O senhor empurrou ele e ele deu um tapa na cara do senhor. Ele falou, e essa história? Ele falou, o senhor trabalha para ele? Eu falei, trabalho, não sou registrado e não ganho nem R$1. Trabalho para ele já há 6 meses, 7 meses. Meu pai ganha meio salário mínimo. Falei quanto meu pai ganhava, não lembro da época, não falei de salário mínimo, né? O delegado ficou bravo, parceiro, deu um murro na mesa e falou assim, pois o senhor tem meia hora para o senhor trazer o dinheiro dele aqui. Olha o que o delegado fazia naquele tempo. E ele teve que sair, ele tinha carro, uma caminhonete, né? Ele foi buscar o dinheiro, trouxe. Trouxe a diferença do meu pai também, que meu pai também trabalhava com um salário menor, né? E eu cheguei, quando eu peguei aquele dinheiro tudo, eu peguei aquele dinheiro, todo aquele pacote de dinheiro, dei pro meu pai e fiz ele pegar. Ele pegou. Minha mãe fez ele pegar. Porque eu fiquei bravo com ele, porque eu falei, não é assim que o senhor faz para os outros 3 filhos, mais velhos do que eu. Falei, então o senhor vai pegar meu dinheiro também, tá aí. E eu vou embora da casa do senhor agora. E fui embora, cara. Eu tinha 14 para 15 anos. Eu fui embora, posei embaixo de ponta umas 2, 3 noites. Depois fui trabalhar para uma fazenda. O cara pôs eu dormir dentro de um paiol de milho, onde tinha rato, aquelas coisas tudo, entendeu? Não. Mas uns 2 meses depois, uma tia minha, irmã do meu pai, ficou sabendo da história, procurou eu, achou eu numa fazenda. Eu estava trabalhando, né? Fui trabalhando, né? Eu tinha que trabalhar, né? Não podia ficar comendo de graça dos outros, não é verdade? Entendeu? Aí a tia veio buscar eu lá, ficou brava com o fazendeiro, cara. Quando ela viu que eu estava em cima de um colchão, dentro de um paiol de milho, mas ela era professora. Mas ela ficou brava com o homem da fazenda, cara. Aí ela cuidou de mim até eu fazer 18 anos. Rio das Pedras é perto de Piracicaba. E em Piracicaba tinha um cara que eu fazia ladrilho, fazia piso, isso aqui assim chama ladrilho, chamava aquele tempo, né? Aqueles pisozinhos de 20 por 20, né? Eu aprendi a fazer isso aí, trabalhando de servente, fazer massa como se fosse massa de pedreiro, para poder fazer o ladrilho, né? Eu aprendi a fazer, aprendi rápido. Aí depois de uns 20 dias mais ou menos, o dono da fábrica chegou lá e eu ou para querer me gabar, não lembro, eu peguei e fui lá e falei, seu Luiz, isso aqui foi tudo eu que fiz aí. Colocava em prateleira assim, né? Aí ele olhou bem, eu lembro que ele usou essa palavra, Dio porco, mas quem que mandou você fazer piso? Aí eu falei, não, o moço deixou ele ir almoçar, eu fazia. Final da história, tinha mais 2 funcionários, mandou os 2 embora, segurou só eu, fazendo piso, fazendo ladrilho. A cidade era pequena, só que aí eu ia em Piracicaba de caminhão levar telha para uma filial que eles tinham em Piracicaba. Rio das Pedras, Piracicaba é 15 quilômetros. E eu conheci uma fábrica de ladrilho lá. Fui lá, vi o homem com a fabriqueta dele lá escrito assim, precisa-se de funcionário. Aí eu fui lá, conversei com o homem, era muito caipira aquele tempo, né? Aí falei para ele assim, eu trabalho para o seu Luiz Betiola lá em Rio das Pedras, falei para ele. Eu sei fazer isso aí, o piso. Ele falou, você não quer vir trabalhar para mim? Ele falou, faz, eu quero ver. Aí eu peguei e fiz para ele. No eu fazer, ele tinha uma lojinha na frente, ele ficou lá 1 hora atendendo você lá na frente, lá não sei quem, né? Ele ficou atendendo. E eu fiz um monte de piso para ele. Quando ele chegou, ele viu aquele monte de piso, viu, estava bem feitinho, eu sabia fazer, né? Ele falou assim, mas, peraí, vem trabalhar para mim aqui. Ele falou, estou precisando de funcionário. Mas você fez isso tudo? Eu falei, fiz. Aí veio como é que eu fui aprendendo a ganhar dinheiro, aprendendo a ser o que eu sou hoje. Eu me orgulho de ser o que eu sou hoje, mas eu mereço. E eu falava que quando eu morava em Rio das Pedras, uma cidade muito pequenininha. Entendeu? Até hoje é pequeno. E eu falava que quando eu fizesse 18 anos eu ia embora, eu falava para minha tia. Ela cuidou direitinho de mim. Não dei trabalho para ela, nada. Ela tinha mais 3 filhos. Criou nós 4, estava criando junto. Quando eu fazia 18 anos, ia embora. 18 anos eu fiz documento e fui embora para São Paulo. 3 dias depois eu abandonei a casa da minha tia e fui embora. Eu tinha dinheiro, eu tinha bastante dinheiro. Todo o dinheiro que eu ganhei naquele tempo estava embaixo do colchão dela.
Ela foi honesta. Catou dinheiro, levou lá, depositou. O dinheiro que eu tinha já, porque eu sempre soube trabalhar, mas soube ganhar dinheiro, tá? Eu não deixava você explorar eu, não. Eu tinha dinheiro para comprar 2 carros novos. Ela pôs, guardou lá, ficou guardado lá. E eu fui embora para São Paulo. Peguei um pouquinho de dinheiro e fui embora para São Paulo, entendeu? Não? São Paulo não me dei bem porque eu não sabia escrever, eu nunca fui na escola. Porque eu fui na escola foi muito pouquinho, né? Eu não aprendi. Mas 15 dias depois eu vim embora para Jundiaí. Arrumei serviço em Jundiaí. Mas fiquei 15 dias, 20 dias, só fui embora para Campinas. Tava procurando meu lugar, né? E achei. Em Campinas eu achei. Quando nós se conhecemos, a gente era solteiro, lógico, né? Eu estava vindo de Americana e ele de Campinas. Quando nós chegamos, ele morava em Santa Bárbara do Oeste, não é? Ele morava em Campinas e vinha todo final de semana. E eu estava voltando de Americana, que as cidades deles são próximas, né? Uhum. E estava chovendo, eu não tinha guarda-chuva, ele estava com guarda-chuva, né? Aí ele falou assim, quer aproveitar a carona? Foi aí o começo do nosso namoro. Não perdi tempo. Ela era uma mulher bonita, como hoje, né? Cabelo que batia aqui na cintura, aqui embaixo, você entendeu? Aí eu embarquei e não larguei mais. Aí não namorou no dia, assim, não. Só demoramos, paqueramos, né? Por um tempo. Aquele tempo era assim, né? Aí, quando ele vinha de final de semana, sabe essas casas antigas que tem uma varandinha e tem uma muretazinha, né? Vamos falar desse jeito. Ele sentado ali, assim, com as pernas esticadas naquela mureta, vamos falar que seja isso aqui. E aí, lendo uma revista, mas acho que ele estava fazendo de conta que estava lendo a revista. E aí eu passava, ele sabia o horário que eu passava por causa do trabalho. Aí, mas ele nem olhava, ele ficava todo orgulhoso, sabe? Todo assim, eu tô lendo. Oi, bom dia, boa tarde, né? Só assim, né? E aí fomos se conhecendo e começamos a namorar. A nossa casa, a minha e a dela, era um quarteirão de distância. E ela tinha que passar para vir da cidade, ela trabalhava com médico e tal, ela tinha que passar em frente da minha casa, né? E eu sabia os horários, tudo mais ou menos, né? Tudo calculado. Aí foi tudo calculado. Disfarçando. Com certeza. Quantos anos já tem de casado? Esse ano aqui, dia 12 de dezembro, 60 anos. De casado, 60 né? 60 de casado. Em 61 nós nos conhecemos, né, bem? Ué. Mas antes, fizemos muita coisa antes, né? Ele sempre foi de negociar, de querer crescer na vida. Aí com o tempo a gente foi assim, progredindo. Mas aí quando você estava assim num topo mais ou menos, você dava uma balançada, uma quedazinha, assim, entendeu? Porque é muito negócio até você pensar tudo naquilo que você tem que fazer. Aí ele começou na época que antes disso, nós começamos tabela de preço, exatamente, com tabelas de preço, né? Vamos lá, né? Vamos lá. E aí a gente sempre dando aquela força, né? Mas sempre tem os tropeços, né? Aí na época, esse moço que estava ajudando ele, com quem ele estava trabalhando, faleceu. Aí ele assumiu a empresa dele lá e começou a tocar e tal. Bom, aí deu uma pausa. Aí muda de novo, né? Porque ele é assim de muita conversa, sempre batendo papo, sempre um grande investidor, né? Que ele sempre foi também. Aí uma época que nós estava em Limeira, né? Nessa época, aí nós tivemos que dispor da casa, né? Aí foi um pouco difícil, porque nós estávamos assim num bairro até que bom, mas aí fomos para um lugar assim, era uma rua até sem saída, mas nós já compramos a casa, era uma casa nova e nós compramos a casa. Né? O que ele montou nessa época? Uma sauna, uma sauna para banho, para homem. Então, nisso daí também, ele trabalhou com essa sauna também, entendeu? Aí existia muitas toalhas de banho. E quem lavava? Era eu. Bom, tivemos isso aí um bom tempo. Tivemos, então, depois disso daí, nós tivemos, então, a autoelétrica para carro e as baterias para vender. Com o tempo depois, eram sócios, então era o Laurindo, o pai dele e o irmão dele. Sociedade é uma coisa que não dá muito certo, né? Não dá muito certo. Aí paramos, mas tocamos o tempo ainda, né? Falei assim, vamos tocar o nosso barco? Nós.
Aí começamos só nós. Então, em 77 nós começamos com posto de gasolina. Aí nós tínhamos parado já com a indústria de baterias, né? Aí começamos com posto de gasolina. E assim fomos tocando. Saiba fumar pontinho, é só acreditar. Não tenha medo, é hora de arriscar. Coloca a mão na massa, deixa a vida te guiar. Persistência é a chave, é só continuar. Laurindão, nosso exemplo de superação, de gratidão, de comunhão, resiliência. Então, nada que eu fiz na minha vida eu tive medo. Nada eu com a Lu tivemos medo. E a Lu sempre acreditou em mim. Na minha potência, na minha garra, na minha disposição de fazer as coisas. E eu também, nem que eu sabia que não ia dar certo, eu falava para ela que ia dar certo, né? Ele pegava um problemão e transformava numa vitória. Então, assim, eu conheço muitos casos relacionados a isso na vida dele. E ele fica grato porque ele conquista isso, né? Ele tem muita determinação, ele não tem medo, ele enfrenta, ele não desiste, ele reflete. Ele disse assim, sou pobre, né? E ele queria ser rico. Ele falou, eu tenho que ser rico na vida, eu não vou ser pobre na vida. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ser o melhor aonde quer que eu esteja. Eu vou ser o melhor. Poxa, eu sonhava em ser rico. Eu sempre fui, assim, atirado, né? Nunca tive medo. Nunca tive medo de nada.